Vamos então para a nossa breve palavra introdutória, aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler uma parte aqui desta parábola dos lavradores maus. Mateus, capítulo 21. Mateus 21, verso 38, diz assim: Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Diz-lhes Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedace-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Até aqui. Nessa parábola dos lavradores maus, o Senhor Jesus Cristo faz uma acusação direta e séria à liderança religiosa judaica. Ele fala sobre um dono de uma vinha que tinha arrendado essa vinha, colocado sob a responsabilidade de lavradores para que cuidassem desta vinha. E de tempo em tempo, esse dono da vinha enviou seus servos para saberem do andamento da vinha, para ver os frutos da vinha, para colher os resultados. E para surpresa desse dono da vinha, esses mensageiros foram assassinados. Os lavradores maus mataram os mensageiros. E por fim, então, o dono da vinha envia o próprio filho, entendendo que assim os lavradores o respeitariam, sendo o filho do dono da vinha. E então o que eles fizeram? Olha, esse é o herdeiro, vamos matá-lo também, e assim vamos tomar posse da sua herança. E com isso o Senhor Jesus aqui estava mostrando que aquele tempo da nação de Israel estava passando. Eles eram o povo eleito, o povo escolhido, que tinham sido nomeados para darem fruto, para darem resultado. Esses lavradores maus foram identificados como os próprios líderes religiosos de Israel, aquelas seitas que haviam se formado de fariseus, de saduceus, de herodianos, que estavam agora se unindo, nunca gostaram um do outro, porque divergiam em suas doutrinas, mas agora por causa do Senhor Jesus se uniram para o matarem, para atentarem contra a sua vida também. E é interessante aqui que o Senhor Jesus ele faz a menção no verso 42 sobre a pedra que os edificadores rejeitaram. E aqui nós vamos ver que existem 3 situações diferentes sobre a pedra. Quando nós ouvimos essa palavra pedra, a palavra rocha, nos dá sempre a entender, a lembrar de algo muito firme, de algo muito forte, de algo que é sólido. Quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 16, verso 18,
o Senhor Jesus afirma para Pedro que aquela declaração que ele havia feito, sendo Jesus o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus declara a Pedro que esta é a pedra a qual a igreja seria edificada. A pedra inabalável, a pedra firme, que poderia resistir a qualquer circunstância e situação. Então nós, como igreja do Senhor, estamos edificados sobre esta pedra, sobre esta rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Aí ele cita nesse texto a pedra que os edificadores rejeitaram. Estava se referindo ao povo de Israel. Eles poderiam ter recebido, aceitado a Cristo, mas eles o rejeitaram também. Eles esperavam que viesse um monarca, que viesse, na verdade, um rei, para que os livrassem do domínio romano e assim pudesse o povo de Israel vencer, ser forte, poderoso, riquíssimo entre as nações da terra. Mas o Senhor Jesus veio como um servo. Ele disse que não veio para servir, ou melhor, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. E esta imagem, essa figura de Cristo, foi rejeitada pelo povo de Israel. Então, a pedra que foi rejeitada pelos próprios edificadores, por aqueles que deveriam recebê-la, aceitá-la, foi rejeitada por eles. E nós temos também uma outra situação importante falando sobre a pedra, que é sobre as nações gentílicas. Lá no capítulo 2 do profeta Daniel, Nabucodonosor teve um sonho que falava sobre as próximas nações, os próximos impérios, reinos que existiriam sobre a terra. E Nabucodonosor então conta esse sonho e Daniel pedindo a Deus, tem de Deus a interpretação. Nesse sonho Daniel vê uma estátua em que a cabeça era de ouro. A cabeça era de ouro representando o Império Babilônico, o peito era de prata representando o reino Medo-Persa, o abdômen era de bronze representando o reino grego e depois, por fim, as pernas eram de ferro e barro representando o governo romano. Mas depois de todas essas informações que Daniel informa, ele diz sobre uma pedra que foi lançada ao pé daquela estátua, representando todos esses reinos sobre a terra. E aquela pedra, na verdade, destruiu aquela estátua. Aquela pedra aniquilou todos aqueles reinos poderosos que estariam passando pela terra de tempo em tempo. Primeiro a Babilônia, depois os medos e persas, os gregos, os romanos, e por fim, aquela pedra conseguiu esmiuçar aquela estátua tão oponente, tão poderosa que ali estava. Essa pedra é Jesus, falando sobre o seu reino, falando sobre o seu domínio, que é um domínio eterno, é um domínio duradouro, é um domínio inabalável, inatingível, um domínio que será estabelecido para todo o sempre. E para o povo de Israel, isso será concretizado principalmente no reino milenial de Cristo, onde Cristo estará regendo, estará reinando pelo período de 1000 anos, numa situação bem diferente do que temos hoje aqui na terra. Então, esta pedra que foi rejeitada pelos edificadores, esta pedra em que todas as nações gentílicas deverão ceder o lugar para ela, não terão poder sobre ela, sobre esta pedra é que nós, Igreja do Senhor, estamos edificados. Nós estamos edificados sobre esta pedra. E nós estamos numa posição
inabalável. Nesta pedra, meu irmão, você pode ter certeza, confiança, que você nunca será atingido. Nós estamos do lado certo, nós estamos do lado daquele que é vencedor, daquele que tem o seu domínio para todo sempre, e aquele que estiver com Cristo estará reinando com Ele também. Amém?
A paz do Senhor, irmãos. Amém. Gostaria de meditar no livro de Eclesiastes, um livro que é pouco lido, muito menos meditado, no capítulo 3, e a parte A do verso 14, apenas esse versículo. Hoje é um dia todo especial para mim. Eu declaro isso diante de Deus, diante da igreja. Diz o texto de Eclesiastes 3, verso 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Dá para você repetir? Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Quantos já tiveram a oportunidade de ler ou ouvir esse versículo? Poucas pessoas. Esse versículo está na Bíblia. Este versículo foi que eu e a Lourdes escolhemos para colocar no convite do nosso casamento. Há 30 anos, nós colocamos esse convite. Algumas pessoas presentes estavam naquela oportunidade. Então hoje, eu quero celebrar a vitória. 30 anos não são 3 meses, 3 anos, e também não são 65 anos, mas 30 anos é 30 anos. É um tempo composto, é um tempo longo, é um tempo em que o Senhor tem nos oferecido. Vivemos num mundo e em dias em que os relacionamentos com as pessoas, especialmente os relacionamentos conjugais, estão passando por grandes dificuldades, muitas lutas. Eu creio que quando podemos chegar aonde chegamos, é motivo de alegria, é motivo de júbilo. Nosso relacionamento não é um relacionamento perfeito,
nenhum relacionamento conjugal é perfeito, mas nós fazemos parte do projeto de Deus. Aleluia! E o projeto de Deus, Ele quer o melhor para o homem. O homem acha que as relações hoje, o homem do mundo pensa que as relações passageiras, divertidas, são o ideal. Mas não são o ideal. Quando nós nos afastamos dos projetos de Deus, Deus se afasta de nós e colhemos os frutos amargos que a vida pode nos proporcionar. Vocês fazem parte desta alegria que eu e a Lourdes estamos sentindo nesses dias. Vocês são parte da nossa família. Quando perguntaram para o Senhor Jesus, quem é? Os teus irmãos estão aí fora. Jesus respondeu o quê? Meus irmãos, as minhas irmãs, meus pais, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós formamos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 19, tem ali palavras de muita profundidade, quando ele fala da igreja do Senhor. Ele diz assim: vós sois concidadãos dos céus, vós sois lavoura de Deus, vós sois família de Deus. E nós então compomos uma família de Deus. Família essa que tem momentos alegres e momentos tristes, momentos de decepções, momentos de alegria, momentos de partida, como tivemos domingo passado, partida da nossa mãe, da nossa irmã Roseli, e ali muitos irmãos compareceram àquele féretro, momentos de choro, mas também devemos ter momentos de alegria, momentos de satisfação. Eu penso que você que está aqui nesta noite está sentindo a alegria que vem da parte do Senhor, o prazer de estar na presença do Senhor, como cantamos há pouco, que estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Quando isso é notório em nossos corações, em nossas vidas, quando realmente temos essa intimidade com Deus e vivemos para Deus, realmente essas palavras soam profundo nos nossos corações. Então queiram compartilhar conosco desta alegria da qual estamos passando. Assim como existem momentos que temos relações difíceis. É o que foi estudado domingo passado na revista dos jovens. Uma lição oportuna, que todos deveriam ler. E ali essas relações difíceis, pessoas difíceis, nós temos que saber compartilhar, saber administrar esses relacionamentos. E às vezes, na igreja pode acontecer isso. Mas esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que, como diz o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade. Este é o projeto de Deus. Então a minha alegria é muito grande nesta noite. E eu pensei nesse versículo, essa parte B desse versículo, porque esse capítulo, entrando mais agora neste capítulo 3, ele nos fala de tempo e de propósito. Duas coisas importantes
que devemos entender na nossa vida. O Velho Testamento falava muito e fala muito sobre o tempo das chuvas, chuva seródia, chuva temporã, o tempo de derrotar os inimigos de Deus. E fala também do tempo do sacerdócio, do tempo da intervenção de Deus ali no Egito. Fala do tempo que os chamados filhos de Isacar, 1 Crônicas, no capítulo 12, verso 32, fala a respeito desses filhos de Isacar, que eles tinham uma característica que nós devemos ter em nossos dias. Eles sabiam discernir os tempos. E nós, como cristãos, devemos também ter essa qualificação, saber discernir os tempos. Assim como nós sabemos que o tempo está mais para chuva ou para sol, também é importante saber distinguir, principalmente, o tempo da volta do Senhor Jesus Cristo. E estamos vivendo nesse tempo em que precisamos nos preparar como verdadeiros vigilantes do tempo, sabendo que a nossa partida está próxima. Não nos apegarmos muito às coisas desse mundo, mas estarmos, como estava o povo de Israel ali no Egito, preparado para marchar à terra prometida. Assim também somos nós. E aqui, nesse capítulo 3, ele nos fala a respeito disso. Diz o verso 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo é dado por Deus. Deus tem uma característica metafísica dos seus atributos, que é a eternidade. Nós não temos, não sabemos se essa característica, se o homem, Adão, o primeiro, não tivesse pecado, nós continuaríamos com isso. Mas o segundo Adão veio e ele prometeu nos dar a vida eterna. Quem crer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna pertence a Deus. A vida eterna nos é outorgada pelo Senhor Jesus Cristo. Então isso é uma realidade em que nós devemos nos apegar cada vez mais. E aqui, o sábio Salomão, ele nos fala, do verso 2 até o verso 8, ele nos fala de 8 circunstâncias simples da vida. Ao todo são 28. As circunstâncias que passamos neste mundo, e o número 4 é o número do mundo, e o número 7 é o número de Deus, o número da perfeição. E 7 vezes 4, quantos são? 28. Então, o sábio fala de 14 circunstâncias que são positivas e 14 circunstâncias que são negativas. E o resultado dessas comparações é 0. Isso nos mostra o quê? Que tudo na vida, o resultado vai chegar a um ponto de 0. Quando você parte deste mundo, por mais que você tenha conseguido muitas coisas, você não vai conseguir levar nada. O seu resultado vai ser 0. Então, ele diz: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar,
tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Antigamente, em Israel, isso acontecia muito. Para eles fazerem uma colheita, eles tinham que retirar as pedras. E vinha outras pessoas, outros inimigos, e jogavam pedras no terreno que ia ser plantado. Isso provocava um dissabor muito grande para os chamados agricultores. Certo pensador disse que Deus distribuiu pedras a um anjo para distribuir no mundo inteiro, e o anjo tropeçou e uma grande quantidade dessas pedras que ele levava caiu ali na terra palestina. Realmente, se nós vemos como os chamados palestinos guerreiam contra os soldados israelenses, a maior parte deles é jogar pedras. Então é algo que era muito comum naquela ocasião. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Pessoas que ficam guardando, chega uma hora que não tem mais aonde guardar. Então é tempo de lançar fora, dar para alguém, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então é algo também de muita sabedoria. Por exemplo, Moisés não sabia falar, mas tinha uma missão dada por Deus para ele falar, sendo uma espécie de mediador entre Deus e o povo de Israel diante de Faraó. Ele tinha que falar. Muitas das vezes, nós agimos sabiamente quando ficamos em silêncio. Em determinadas ocasiões, é muito importante o silêncio. É melhor ficar calado do que falar coisas indevidas. É melhor, se não tiver a resposta certa, buscar em oração a resposta que vem da parte de Deus, do que falar coisas que não são bem colocadas. Mas muitas das vezes é tempo de falar, é tempo de anunciar a salvação que vem da parte do Senhor Jesus. É tempo de dizer ao mundo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo tem feito uma grande coisa nas nossas vidas. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então o sábio, ele chega a um denominador, a um resultado, e este resultado é zero. E aí ele faz uma pergunta que é importante no verso 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Qual é a vantagem disso tudo? Então, o sábio dá 3 respostas. A primeira resposta é: a vida do ser humano é uma dádiva de Deus. Está no verso 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então, a vida, nós respiramos desde o momento inicial da nossa vida. Deus nos deu fôlego de vida. Nós estamos aqui para alguma tarefa, para algum trabalho, e não devemos enfrentar esse trabalho com murmuração, com menosprezo, com achando, puxa vida, que coisa chata, mais um dia eu tenho que acordar. Isso vai afligir a sua alma. Mas se usarmos de sabedoria e dissermos: Senhor, muito obrigado por mais esse dia, quero viver na Tua presença, quero fazer
o meu trabalho o melhor possível para aquele que me contratou, ou fazer o trabalho da minha firma, ou o trabalho que eu estou escalado, como vimos recentemente, um certo patrão de uma empresa, ele se vestiu como um empregado e foi ali junto com os seus empregados. Ele não era reconhecido como patrão e chegou para um que estava fazendo um trabalho, perguntou sobre o trabalho e aquele homem, aquele trabalhador disse: eu devemos trabalhar como se fosse para Deus. E nós também devemos fazer o trabalho, nosso trabalho, como se fosse para Deus. Muito mais o trabalho espiritual, que é um trabalho de vida eterna, que é um trabalho que envolve as almas que estão indo para a condenação eterna, para o inferno. Então devemos fazer o trabalho da melhor maneira possível. E quando contemplamos o trabalho, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E Paulo pôde dizer: completei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará a mim e a todos que amam a sua vinda, a sua obra. Então, esse é o objetivo, esta é a determinação, não nos queixarmos. Mas aqui o sábio Salomão, ele apresenta essa primeira resposta: que vantagem tem o trabalhador naquilo em que ele trabalha? Segundo, a vida do ser humano é ligada à eternidade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu domínio sobre todas as coisas. O homem foi aquilo de mais perfeito que Deus criou. Olhe para todo este universo, para todos esses satélites, para todas essas galáxias, para todas as estrelas. Que coisa fenomenal a criação de Deus. Mas o ápice, a maior criação que Deus fez foi você. Foi o ser humano. O ser humano foi feito para a eternidade. O ser humano não foi feito para algo como os animais, morreu, acabou. Não. O ser humano